Olá, pessoal! Hoje vou contar para vocês a história de uma pessoa muito importante para a história da nossa igreja. Vou dar algumas dicas. Ele veio lá dos Estados Unidos e queria ser advogado, mas Deus o chamou para ser um missionário. Vocês sabem de quem eu estou falando? Sim, de Ashbel Green Simonton, o pastor que fundou a Igreja Presbiteriana no Brasil. Simonton nasceu em 20 de janeiro de 1833. Ele era o caçula de 9 irmãos. Vejam o pequeno Simonton brincando na foto. Seu pai era médico e se chamava William Simonton e sua mãe se chamava Martha. Eles moravam numa fazenda chamada Antigua, na cidade de Hanover, nos Estados Unidos. Mas quando Simonton tinha apenas 13 anos, seu pai morreu e sua família se mudou para a cidade de Harrisburg. Veja esta foto de Simonton com seus 4 irmãos. Eles eram muito unidos e se denominavam os Quinque Frates, ou os 5 irmãos. A princípio, Simonton decidiu ser professor. Depois, quando já estava dando aulas numa escola para meninos no sul dos Estados Unidos, resolveu que queria se tornar um advogado e entrou para a Universidade de Princeton. Em sua nova cidade, Simonton fez a sua pública profissão de fé e depois mudou novamente de profissão. Decidiu que queria ser pastor. Uau, que mudança radical! E entrou para o seminário. Ele decidiu que seria missionário em terras distantes e escolheu o Brasil como o país onde iria levar o amor de Jesus. Ele chegou ao Brasil de navio no dia 12 de agosto de 1859 e desembarcou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. É por isso que comemoramos o Dia das Missões no dia 12 de agosto. Vocês sabiam disso? Mas vocês acham que ele perdeu tempo no navio? Nada disso. Durante a sua viagem, ele já começou um estudo bíblico com os marinheiros. Ele não perdeu a oportunidade de falar de Jesus para eles. Esse é o verdadeiro espírito missionário, hein? Simonton veio para o Brasil sozinho, mas logo sua irmã e seu cunhado se juntariam a ele. E ele não perdeu tempo. Em 22 de abril de 1860, organizou a escola dominical com apenas crianças. Depois, organizou a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, em janeiro de 1862. E a imprensa evangélica em novembro de 1862, uma espécie de jornal para pregar o evangelho. Nossa, como Simonton trabalhou! Em tão pouco tempo, tantas conquistas. Regressou em 1863 aos Estados Unidos por causa de uma doença da sua mãe. E nesse mesmo ano se casou com Ellen Murdoch. Depois que voltaram ao Brasil, em 1864, eles tiveram uma filhinha, que também se chamou Ellen. Veja uma foto dela com Simonton. Mas a esposa de Simonton morreu 9 dias depois de dar à luz sua filhinha. Quanta tristeza! Os missionários também passam por problemas e dificuldades, por isso devem ser sustentados com as nossas orações. Mesmo diante das dificuldades, Simonton não parou de trabalhar. Ele fundou o primeiro presbitério do Brasil em 1865 e o primeiro seminário teológico em 1867. Porém, no final deste mesmo ano, Simonton morreu, com apenas 8 anos depois de ter chegado ao Brasil, aos 34 anos de idade, de uma doença chamada febre amarela. Um pouco antes de morrer, sua irmã, esposa do reverendo Blackford, perguntou-lhe: "O que será dos crentes e do trabalho que você está deixando?" Ele respondeu: "Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. Ele fará o seu trabalho com os seus próprios instrumentos. Nós só podemos apoiar-nos nos braços eternos e estar quietos."
E realmente foi o que aconteceu. Apesar do pouco tempo de ministério, Simonton nos deixou um grande legado e que foi abençoado por Deus. A Igreja Presbiteriana cresceu. Hoje temos uma junta de missões, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e mais de 4.000 igrejas em todo o Brasil. E essa é a nossa igreja, fundada em 1996. Vamos agradecer a Deus pela vida de Simonton e vamos pedir a Ele que continue abençoando a nossa igreja e os nossos missionários.